Exercícios de aprendizagem, questão A1. Um gás perfeito sofre uma transformação que pode ser representada no diagrama ao lado. Calcule a relação entre as temperaturas nos estados A e C e calcule o trabalho realizado pelo gás na transformação ABC. Olha só, como nós estamos trabalhando com um gás ideal, é válido aqui a lei geral dos gases, tá? Se ele quer a relação entre as temperaturas nos pontos A e C, eu posso escrever aqui a pressão no ponto A vezes o volume no estado A sobre a temperatura do estado A é igual a pressão no estado B, aliás, pressão no estado C vezes o volume do estado C sobre a temperatura do estado C. Então, é válido aqui a lei geral dos gases, tranquilo? Se ele quer a relação TA sobre TC, eu tenho que PA vezes VA sobre PC vezes VC. Isso é exatamente a relação entre TA e TC, tranquilo? Aí você substitui, tá vendo? A pressão no estado A, 5. O volume no estado A, 2. A pressão no estado C, 2. E o volume no estado C, 5. Conclusão, 10 sobre 10 vai me dar quanto? 1. O que significa dizer que a temperatura TA é igual à temperatura TC. Tranquilo? Então, a temperatura no estado A coincide com a temperatura no estado C. Então, com certeza, a energia interna do gás no estado A é igual à energia interna do gás no estado C. Eu poderia afirmar, inclusive, que os pontos A e C estão sobre a mesma isoterma. Os pontos A e C estão sobre a mesma isoterma, não é uma isotérmica, tá? Estão sobre a mesma isoterma, ou seja, apresentam a mesma temperatura. Tranquilo? Aí ele pede para você calcular o trabalho realizado na transformação ABC. Olha, tá vendo? Para calcular o trabalho na transformação ABC, eu faço o quê? Eu calculo o trabalho de A para B e somo com o trabalho de B para C. Mas preste atenção, a transformação de A para B é uma transformação a volume constante. É uma transformação isocórica. Então, na transformação isocórica, nós vimos que o trabalho é igual a quanto? 0. Então, na transformação AB, não tem realização de trabalho. Já na transformação de B para C, eu estou vendo que a transformação de B para C é uma transformação isobárica. Então, eu posso usar a relação pressão vezes variação de volume. A pressão é de 2 newtons por metro quadrado e a variação de volume de 2 para 5 é uma variação de 3 metros cúbicos. Logo, o trabalho realizado de B para C seria um trabalho de 6 joules. Conclusão, o trabalho nas transformações de A para B e de B para C me dá um trabalho total aí de 6 joules, tá bom? Então, o trabalho pelo gás na transformação ABC seria um trabalho de 6 joules. Tá vendo? Se eu quisesse, eu também poderia calcular o trabalho de B para C pela área? Sim, né? No gráfico da pressão em função do volume, a área vai me dar exatamente o trabalho. A base vale 3, a altura vale 2. A área do retângulo base vezes altura, 3 vezes 2 também me daria 6 joules. Tranquilo? Vamos lá então para a nossa questão A2. Olha só. Um sistema constituído por uma certa massa gasosa sofre 4 transformações sucessivas: AB, BC, CD e DA, conforme mostra o diagrama PV na figura.
assinala as proposições corretas. Presta bem atenção aqui. Vamos ver o que acontece em cada transformação. Olha só. Essa transformação de A para B é uma transformação que acontece a pressão constante, porém o volume está aumentando. Então, de A para B, nós temos uma expansão isobárica. De A para B, nós temos uma expansão isobárica. Tá vendo o que acontece numa expansão isobárica? O volume aumenta. Se o volume aumenta, só ajeitar aqui, numa expansão isobárica, nós temos que o volume aumenta, a temperatura aumenta, pois na transformação isobárica, né, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Tá vendo? Se o volume aumenta, nessa transformação o trabalho é positivo. O trabalho é realizado pelo gás. Se a temperatura aumenta, a energia interna do sistema também aumenta. Beleza? O que significa dizer que nessa transformação o sistema recebeu calor. Pois ele recebe calor, parte vai para aumentar a energia interna, outra parte vai para a realização de trabalho. Foi exatamente na expansão isobárica que nós escrevemos a primeira lei da termodinâmica. Tranquilo? Na transformação de B para C, perceba que a transformação de B para C está sobre essa curva. Ó. Essa pontilhada, meu povo, é uma isoterma. O que significa dizer que na transformação de B para C, a temperatura permanece constante. Porém, o volume aumenta, porque ela caminha para a direita. Então, na transformação de B para C, nós temos uma expansão isotérmica, né? Tá vendo? O que é que acontece na expansão isotérmica? Fera, na expansão isotérmica, a temperatura permanece constante, o volume aumenta e a pressão diminui. Tranquilo? Se a temperatura permanece constante, significa dizer que na expansão isotérmica não existe variação da energia interna, beleza? O sistema realiza trabalho, porque o volume aumenta, então o trabalho é positivo. Se o sistema realiza trabalho, todo o calor recebido pelo sistema é utilizado para a realização de trabalho. Então, a quantidade de calor também vai ser positiva. Então, na expansão isotérmica, variação da energia interna é igual a zero. Todo o calor recebido pelo sistema é convertido em trabalho. Tranquilo? Na transformação de C para D, nessa transformação de C para D, nós temos uma transformação a volume constante. Então, é uma transformação isocórica. Mas a pressão está diminuindo. Se a pressão diminui, a temperatura também diminui. Então, de C para D, nós temos o que nós chamamos de resfriamento isocórico. Tá vendo? O que é que acontece no resfriamento isocórico? Volume constante, a pressão diminui e a temperatura também diminui. Se o volume é constante, nós sabemos que não existe realização de trabalho. Se a temperatura diminui, a variação da energia interna também diminui. Ou seja, a variação da energia interna é negativa. O que significa dizer que o sistema, nessa transformação, cedeu calor para o meio externo. Porque se o trabalho é zero, todo o calor trocado com o meio externo é utilizado para a variação da energia interna. Então, se a energia interna diminui, significa que o sistema esfriou e cedeu energia para o meio externo. Tranquilo? E, por fim, na transformação de D para A, perceba que a transformação de D para A também está sobre uma curva pontilhada.
também está sobre uma isoterma, o que significa dizer que a temperatura de D e a temperatura do estado A são iguais. Então, em cima de uma isoterma, nós temos o que nós chamamos de transformação isotérmica, né? Só que você está vendo que de D para A, o volume diminui. Então, nós teríamos aqui de D para A uma compressão isotérmica. Nós teríamos de D para A uma compressão isotérmica. Tá vendo? O que acontece na compressão isotérmica? A temperatura permanece constante, a pressão aumenta e o volume diminui. Se a temperatura permanece constante, significa dizer que a variação da energia interna é igual a zero, tranquilo? Se o volume diminui, o trabalho é negativo, ou seja, é realizado sobre o gás e o sistema cedeu energia para o meio externo. Porque se a variação da energia é igual a zero, todo o calor trocado com o meio externo é utilizado no trabalho. Se o trabalho for negativo, ele é realizado sobre o gás. Portanto, o sistema recebe trabalho e cede energia para o meio externo. Com essa análise aqui bem criteriosa de cada transformação, nós estamos aptos para responder qualquer afirmação. Vamos lá? Na transformação de A para B, houve diminuição da energia interna do sistema. Opa! De A para B, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Aqui está falso. Não houve diminuição. Houve um aumento da energia interna. Na transformação de A para B, o sistema absorveu calor do meio ambiente. Opa! Se o sistema recebeu calor do meio externo, sim, ele absorve calor do meio ambiente. Ele recebe calor do meio ambiente. A 2 está verdadeira. 04. Não houve variação da energia interna na transformação de B para C. Opa! Na transformação de B para C, nós temos uma transformação isotérmica e na transformação isotérmica, a variação da energia interna é igual a zero. Correta a afirmativa 04. 08. Na transformação de D para A, o sistema absorveu calor do meio externo. Muito cuidado. Na transformação de B para A, nós temos uma compressão isotérmica, onde o sistema cedeu calor para o meio externo, não absorveu. Então, essa afirmativa 08 está falsa. Afirmativa 16. Na transformação de C para D, não houve realização de trabalho e a energia interna do sistema diminui. Opa! Transformação isocórica, não houve realização de trabalho, a temperatura diminui, a energia interna do sistema diminui. Essa afirmativa 16 está corretíssima, tá certo? Afirmativa 32. Na transformação de A para B, o calor que o sistema absorveu foi maior do que o trabalho que ele realizou. Verdadeiro, porque na transformação isobárica, o calor é igual a ΔU mais trabalho. Se na transformação de A para B, o ΔU é positivo, o trabalho é positivo, o sistema recebeu calor. E esse calor é maior do que o trabalho, porque parte desse calor que ele recebeu, uma parte foi para o trabalho, outra parte foi para o ΔU. Então, na expansão isobárica, o calor trocado com o meio externo, obviamente, é maior que o trabalho realizado. E na afirmativa 64, ele fala que a energia interna do sistema no estado C é menor que a energia interna no estado A. Preste atenção agora. Tá vendo como é que eu vou saber se a energia interna no estado C é menor que a energia interna no estado A? Preste atenção, fera. Olha só. Você percebe que
o estado C está sobre uma isoterma, tranquilo? O estado A também está sobre uma isoterma. Detalhe, quanto mais em cima tiver a isoterma, quanto mais afastada do zero tiver a isoterma, maior vai ser a temperatura. Então, a isoterma que pertence ao estado C está acima da isoterma que pertence ao estado A. Já de cara, eu sei que a temperatura no estado C é maior que a temperatura no estado A. Então, portanto, a energia interna no estado C ela vai ser maior que a energia interna no estado A. Isso seria uma saída. Outro detalhe. Na expansão de A para B, a temperatura aumentou. Então, a temperatura de B é maior que a temperatura de A. Mas na transformação de B para C, a temperatura permanece constante. Então, a temperatura de C é igual à temperatura de B. Se a temperatura de C é igual à temperatura de B e a temperatura de B é maior que a temperatura de A, a temperatura de C também será maior que a temperatura de A. Portanto, a energia interna no estado C é maior do que a energia interna no estado A. E lembra que a energia interna é função exclusiva da temperatura. Com isso, nós encerramos nosso primeiro bloco de exercícios sobre termodinâmica. Eu te aguardo no nosso próximo bloco. Até lá, valeu!